Oi, 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 boa noite. Tem alguém aí já? Eu vou ficar sozinha aqui nessa live. Quem chegar já me dá um oi aí, tá? Deixa eu tentar colocar o nome aqui da Ivy, ó, da live. Boa noite, boa noite. Amém, Érica. Vou tentar colocar o nome aqui da live. Ixi, gente, faz tempo que eu não faço live, hein? O que tem aqui? Pedir aceitar. Entrar ao vivo. Não. O que eu tô fazendo aqui? Enfim, vamos lá. Eu vou começar a falar. E aí eu deixo gravada. Quem não puder ver ao vivo, vai ver depois gravado. Eu não tô conseguindo colocar o nome da live. Compartilhar. Vou ficar aqui enquanto as crianças não chegam. É rapidinho, Érica. É só pra falar mesmo a novidade. Agora é o quê? 19h40, né? Ixi, eu não tô conseguindo colocar o nome aqui da live. Enfim, bora lá. Se você conseguir mandar pra mais alguém, Érica, pra ver se mais alguém entra aqui na live. Senão você vai ter que sair, eu vou ficar aqui sozinha. Onde que eu coloco o nome? Amanda entrou. Então vamos lá. Vou começar, gente. Vamos lá pra live. Falei pra vocês que eu tinha uma novidade pra contar. Fiquei criando suspense porque eu não podia falar ainda. Mas agora já tá tudo certo, então eu já posso falar. Lembra que eu criei o grupo? E a gente lá no grupo, a intenção do grupo era falar sobre suplementação, mudança de mentalidade. Mas aí, eu tenho 3 grupos, tá? O primeiro, que é o que eu criei, que era pra falar de mudança de mentalidade e suplementação. Só que aí a gente focou só na mudança de mentalidade, um grupo só pra mulheres, tá? Então esse grupo não consegue entrar mais ninguém. Só as meninas que estão lá já. O outro grupo que eu tenho que é o grupo VIP da Fitcorp, onde eu falo sobre suplementação, certo? E o outro grupo é da Blazer e Moda, onde eu falo sobre os looks, as novidades. Então eu tenho 3 grupos e só 2 que você quiser entrar, você consegue entrar agora. E aí lá nesse grupo eu fui comentando com as meninas, né? Esse primeiro grupo que eu criei, a gente conversando sobre mudança de mentalidade, que a gente tem que evoluir, a gente tem que buscar conhecimento, a gente cresceu com uma programação mental. Então, muitas coisas que a gente faz, às vezes é involuntariamente. É porque quando a gente era pequenininho, criancinha, foi plantadas certas crenças na nossa cabeça. Tipo, dinheiro não dá em árvore. Se você quer ficar rico, tem que se matar de trabalhar. Riqueza vai afastar você de Deus. Enfim. E aí, o que acontece? Bem-vindas, meninas que entraram. E aí, o que acontece? Esse grupo foi pra isso, pra gente conversar com as meninas, eu dar dicas de livro pra elas lerem, uma ficar incentivando a outra, aí cuidar do corpo, a treinar, etc. E aí eu falei pra elas, né, lá no grupo, tudo que eu tava aprendendo, eu tava passando pra elas. E aí eu falei, gente, a gente precisa evoluir, vai ter dia que vai estar difícil, que a gente vai querer desistir. E quando você estiver falando, não aguento mais, é nessa hora que vai acontecer a mudança. Que vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Vários autores de livros falam sobre isso. Não é uma coisa só, até na Bíblia fala isso, tá? Eu não vou lembrar agora dos lugares. E também pra mim não ficar alongando a live, vou falar rapidinho. Tá, muitas pessoas, neurocientistas, estudando, falando, quando você muda a sua mentalidade, quando você tira esses padrões que foram inseridos na sua cabeça, tipo, se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, dinheiro não traz felicidade, dinheiro afasta de Deus, tudo isso foi colocado na nossa cabeça, normalmente pelos nossos pais, tá? Mas eles não têm culpa, porque eles também receberam isso dos pais deles, tá? Então é um ciclo que vai passando de pessoa para pessoa,
de geração para geração. Sua mãe passou para você, se você não evolui, você passa para seus filhos, e os seus filhos ficam com isso e passa para os seus netos, entendeu? Então a gente tem que quebrar o ciclo. De que forma? Buscando conhecimento, buscando evoluir, entender que as pessoas que estão, a maioria das pessoas que a gente vê aqui bem-sucedidas na internet, elas não ficaram bem-sucedidas porque ficaram, roubaram, a gente já pensa isso, fez alguma coisa errada, deu algum golpe. Ai, não sei como consegue dinheiro fácil. Não é que é dinheiro fácil, é que a pessoa entendeu o que ela precisa fazer. E Deus não proíbe ninguém de ser rico, pelo contrário. Se ele proibisse alguém de ser rico, você acha que lá no céu as ruas da cidade é de ouro reluzente, gente? As portas da cidade tem pérolas preciosas. Se Deus não gostasse de riqueza, por que o céu é assim? Tá escrito na Bíblia. Entendeu? Se ele não gostasse de riqueza, só tinha barraco lá no céu. Misericórdia, tá repreendido. Entendeu? Então Deus ama a riqueza, tá? Deus ama a riqueza sim. E aí eu fico falando isso com as meninas, tudo que eu tô aprendendo, entendeu? Eu tô com o meu propósito aí de fazer uma pós-graduação em neurociência, porque depois que eu entrei nesse mundo aí de ler os livros, de entender como que funciona o nosso cérebro, eu tô apaixonada, gente, eu tô apaixonada. E eu pude provar esses últimos 4 dias, tudo que eu ensinei para as meninas, eu provei na minha pele. Deu para entender? Então vamos lá. Sexta-feira eu postei uma foto, fui até no feed lá para olhar. Eu postei uma foto e eu escrevi assim na foto: quem diria, Ana Paula, domingo você faz 40 anos. E escrevi um monte de coisa e aí no final eu coloquei assim: podem se preparar, mais ou menos assim, tá? Eu não vou lembrar as palavras. Podem se preparar porque a segunda glória vai ser melhor do que a primeira. Até aqui, o que eu vivi, até os meus 40 anos, foi muito choro, muito aprendizado, muita tristeza, muito arrependimento, sabe? Muitas coisas que eu me arrependo, que eu me decepcionei eu mesma, entendeu? Hoje eu entendo que as coisas ruins que vieram pra minha vida não é culpa de ninguém, culpa de Deus, não existe isso, gente. É a gente que traz coisas ruins pra nossa vida por causa da nossa mente. Deu pra entender? Quando eu entendi isso, gente, não tem mais como eu falar, vou desistir, não tem como. Só que eu li num livro do Napoleão Hill, esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo. O nome é meio macabro, mas ele conta nesse livro que ele fez uma entrevista com o diabo. Que ele perguntou pra ele como que ele fazia pra derrotar as pessoas, como que ele fazia para as pessoas desistir. E ele conta tudo aqui, super indico, tá? É uma entrevista que ele fez, tem as perguntas e respostas, Ele faz as perguntas, tem as respostas. Li esse livro e li muitos outros. E o Napoleão Hill, ele fala o quê? Que quando tá perto da pessoa alcançar algo, é nessa hora que ela fala, eu não aguento mais, desisto. E é justamente como se fosse um teste, sabe? É como se fosse um teste para ver se você é merecedora daquilo que vai vir para você. E é justamente na hora que era para você passar no teste, você desiste. Aí eu escrevi isso lá na foto, né? Eu coloquei: a segunda glória será melhor do que a primeira. Tenho certeza que esse ano, em outros posts também eu coloquei, eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente, porque eu tô me dedicando. Gente, acordando 5 horas da manhã, ainda não completou os 90 dias. Eu fiz um propósito que eu ia 90 dias fazer essa rotina de cuidar de mim primeiro, pra depois cuidar do filho, do marido, do trabalho, da casa. E aí o que é isso que eu tô fazendo, essa rotina? Acordo 5 horas da manhã, tomo meu banho, faço minha oração, escovo os meus dentes, me troco, já coloco a roupa de treino. Gente, os primeiros dias foi terrível, porque o seu cérebro tá acostumado com aqueles hábitos que você tinha já. Tudo que você faz diariamente vira hábito, tá? Virou hábito, é muito difícil você quebrar esse hábito. Você vai ter que construir um novo hábito para poder cancelar aquele que estava programado na sua mente, entendeu? É tudo programação mental. Então tava programado já, eu não tava desanimada, acordava tarde, não dava tempo de fazer nada, e sempre tava estressada, cansada, irritada,
Por quê? Porque eu não tava cuidando de mim. Eu achava que mãe tinha que cuidar dos filhos. Entendeu? Veio os filhos, acabou. Não tem mais que se cuidar, não tem mais que ir pra academia, não tenho mais tempo. Era isso que eu pensava. E é o que muita mulher pensa. Vem a maternidade, a gente se esquece. A gente para de se cuidar. Aí depois reclama que o marido não olha mais, que o marido não acha mais bonita. Mas venhamos e convenhamos, né? Como que ele vai achar bonita uma pessoa que tá toda descabelada, que nem meu esposo trabalha à noite? Aí ele chega de manhã, e aí ele chegava, às vezes eu tava na cama ainda, com um bafo de onça, o café não tava pronto, aí eu já acordava nervosa, irritada, porque eu não conseguia acordar cedo, enfim. E aí, como eu tava falando, tive que construir esses novos hábitos, acordar às 5 horas da manhã, cuidar de mim primeiro, tal. O que eu fico postando pra vocês aqui diariamente nos stories. E aí, esses últimos dias, gente, eu tava ficando desgastante demais. Sabe o que é desgastante? Inclusive, eu fiquei gripada, entendeu? Porque o seu corpo tá... E não é nem o corpo, porque eu realmente não estava cansada fisicamente. Era a mente, gente. A mente da gente acaba com a nossa vida. Ou ela te leva pro sucesso, ou ela te leva lá pro precipício. É a nossa mente. Por isso que a gente precisa evoluir, buscar conhecimento, entender como que funciona a mente do ser humano. E aí, esses últimos dias estava terrível. E aí, eu coloquei esse post na sexta-feira. Falei, a segunda glória vai ser melhor do que a primeira. Beleza. Aí, passou o sábado. Aí, sábado, eu fui pra academia. Tava meio assim, esquisitinha, com a garganta raspando, beleza. Aí, chegou domingo, meu aniversário, tava podre. Mal consegui levantar da cama, tossindo. As crianças e meu esposo queriam me levar pro shopping, me levaram, mas sabe, eu tava tão assim, ai, não quero ir não. Logo eu que amo sair, passear, quem não gosta? De vez em quando a gente quer, né, ficar de boa, sem cozinhar, porque todo dia fazendo a mesma coisa, a gente cansa, precisa distrair a mente. E aí no meu aniversário eu queria sair, mas eu tava muito mal, doente, tô melhorando ainda tô fanha aqui. E eu falei, gente, eu não tô aguentando. Aí, nesse dia, no domingo, eu chorei bastante. Chorei bastante e não orei, não dobrei o joelho pra orar. Foi as minhas lágrimas que falou com Deus. Eu falei assim, Senhor, sabe, não é só questão, é aniversário, você fica doente. Acontece, Ana Paula, não é só isso. A questão é que eu já tava... Sabe como você tá? Nossa, gente, a nossa situação financeira é tanta coisa, sabe? E você, meu Deus, eu tô me esforçando, fazendo tudo. Eu assisto treinamento, tudo que eu aprendo eu coloco em prática. Eu tô levantando 5 horas da manhã, eu tô indo pra academia, eu tô cuidando de mim, eu tô tentando ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma serva de Deus melhor e nada muda. Aí você começa a lembrar das palavras, que vê as palavras... gente, vocês estão ouvindo aí tudo certinho, né? Ou eu tô falando sozinha aqui, tá mudo? Responde aí, tá? Porque eu tô falando igual uma doidinha. Aí, é isso mesmo, Érica. Eu falei, meu Deus, eu tô me matando. Não é que eu sou perfeita, não sou, mas é aquela angústia, sabe? Meu Deus, eu tô tentando. Eu tô me esforçando. Né? E aí essa parte também eu entendi, porque muitas vezes, antigamente, a Ana Derrota, beleza, a Ana Derrota falava o quê? Eu vou orar e Deus vai fazer pra mim. Que é isso que a gente põe na cabeça, é só orar que melhora. Não, não é assim. Ora, pede pra Deus, mas faz a sua parte. Tá lá em Josué. A gente lê essa passagem da Bíblia várias vezes e não entende a palavra. Te esforça que eu te ajudarei. Ele não falou assim, eu vou te ajudar e fica de boa aí que eu faço tudo pra você. Não falou. Outra parte que a gente lê e não entende. Que Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Mas como eu venci, vós vencereis também. Ou seja, vai ter aflição. Não adianta a gente querer ter uma vida perfeita. Não adianta vir aqui na internet e achar
que a vida do Pablo Marçal é perfeita, que a vida da fulana, da Virgínia é perfeita. Não existe vida perfeita. No mundo tereis aflições, está decretado. O que Deus fala e o que o Senhor Jesus Cristo falou, não tem como... Não, eu vou dar um jeitinho, não tem jeitinho. Ele falou que vai ser difícil, vai ser. Mas a gente precisa confiar nele e fazer a nossa parte. Faz a sua parte que eu te ajudo. E aí, depois que eu entendi isso, aí eu comecei, não, então agora eu vou fazer minha parte. Agora eu vou fazer minha parte, que não é possível, que não vai mudar nada. E nada muda, e o esposo cansado, chega do serviço, anda 1 hora de moto pra ir trabalhar, e manda currículo aqui em Barueri, ninguém chama. Ai, gente, e eu vendo ele cansado, e eu querendo ajudar, e não tem como ajudar. E as crianças sentindo falta do pai. Ai, eu já tava assim. Aí chega no aniversário, e eu doente, aí eu comecei a chorar. Aí só minhas lágrimas conversou com Deus. Eu falei, Senhor, eu não mereço. Eu não tenho direito de te cobrar nada. Mas eu te servi a minha mocidade todinha, cheia de erro, defeito, quanta coisa errada, quanta inútil eu sou. Mas eu te servi, eu tentei, mesmo que foi errado, mas eu tentei. E tô tentando até hoje, tô tentando ser uma pessoa melhor. E por que nada muda? Meu Deus, até quando? Eu vou na igreja e Deus manda a palavra. Eu acredito. Aí eu vou na igreja e Deus fala, hoje, eu vou começar hoje tal coisa na sua vida. Aí eu chego em casa já procurando, cadê a novidade? E não tem novidade, aí a gente fica, de novo, não foi comigo. Não é que não foi com você, é que a gente não tá vendo o trabalhar de Deus nos bastidores, né? Deus tem os bastidores e a gente não tá vendo. Então a gente acha que não tá acontecendo nada. Mas tá acontecendo. Beleza. Aí, em toda essa trajetória que eu sempre conto pra vocês, comecei a trabalhar com a internet. Porque a forma que eu vi de estar em casa, fazer uma renda, eu tentei de tudo, gente. Ser afiliada da Shopee, e eu comprava curso, e outro curso, e assistir aula. Fiz de tudo pra aprender uma forma pra ganhar dinheiro em casa. E nada dava certo, nada ia pra frente. E aquela confusão, e aquela agonia. Aí até que a Mica, que é a minha gestora, me chamou, me convidou pra trabalhar com a Fitcorp, né? Pra ser afiliada da Fitcorp. E aí o que aconteceu? Eu entrei, beleza, comecei a ter muito treinamento de mentalidade também com o CEO da Fitcorp. E fui mudando e fazendo de tudo pra mudar. Criando outras rotinas, criando novos hábitos, beleza. E aí o que aconteceu? Domingo fiquei ruim e chorando. Eu falei, meu Deus, por quê? Aí tá. Aí à noite meu esposo foi congregar. Aí quando ele chegou, eu tava testando a maquiagem que ele me deu de presente, né? De aniversário. Eu não tinha nem maquiagem mais. Aí eu tava testando, aí ele me viu maquiada, aí ele falou, glória a Deus, a palavra se cumpriu. Eu falei, por quê? Porque Deus mandou na palavra que aquele que ficou doente em casa eu ia libertar. Aí eu meia incrédula, falei assim, libertar. Sério, eu falei isso, gente. A fé já tinha ido lá pro buraco, aí eu falei assim, meio que revoltada, sabe? Aí depois eu pedi perdão pra Deus. Aí ele falou assim, Deus falou pela palavra que ia libertar o enfermo que estava em casa. E outra, falou que esse espírito de miséria que tá na sua casa, a partir de hoje, ó, tô arrepiada. O Alessandro falou, e ele não é de falar palavra, viu? Ele é mais, como fala, reservadão, né? E ele falou, a partir de hoje, o espírito da miséria vai sair da sua casa. Isso foi domingo à noite, né? Presta atenção, domingo à noite Deus mandou a palavra. Tá bom. Aí eu chorando. Aí na segunda eu não consegui levantar da cama. Não consegui, gente. Uma moleza no corpo. Eu falei, não é possível, eu tô com Covid. Aí fui lá fazer o teste, deu negativo. Aí eu falei, Senhor Jesus, deu negativo, e o que eu tenho? O que é isso? Aí você já começa a pensar besteira, né? Eu falei, tá repreendido em nome do Senhor Jesus, parece, sabe? Aí,
lembra que eu falei, Deus mandou a palavra no domingo. E na segunda, meu esposo teve que fazer o almoço, foi cuidar da casa, porque eu não conseguia levantar. Ele trouxe o almoço pra mim na cama, tal. Aí depois do almoço, eu me lasquei a chorar. Chorar. E de soluçar. Aí ele me abraçou e ficou lá, né, me consolando. E não tinha nem o que falar. Ele viu que eu tava exausta, cansada. Dia do aniversário, fiquei doente, de cama. Eu falei, meu Deus, por que tá acontecendo isso? E chorando. Beleza. Aí ele desceu pra passar graxa na moto, que ele ia trabalhar à noite, né, na segunda noite, ontem à noite. E depois ele subiu, tomou banho, se trocou. Aí ele dobrou o joelho pra orar. Eu abri a mensagem. Peguei a mensagem aqui do celular e abri a mensagem da proprietária da Blazer e Moda, a Fran. Ela tava falando assim, oi Ana Paula, tudo bem? Toda linda que ela fala tão bonita assim, um dia eu vou ser igual ela. Tudo bem? Olha, eu tava conversando aqui com o Monder, meu esposo, e eu vi que é seu aniversário, né? Foi seu aniversário ontem. E ontem, presta atenção, que dia que foi a palavra que eu falei? Domingo à noite. Ela falou, ontem à noite já estava decidido que eu ia mandar mensagem pra você, pra te fazer um convite. Aí ela falou, aí eu continuei vendo a mensagem, ela falou assim, o convite é, você aceita ser gestora na Blazer e Moda? E bem nessa hora, minha esposa estava de joelho orando. Aí eu ouvi a mensagem, eu comecei a chorar. Eu falei, o quê? Aí a mente já começou a palavra, domingo à noite, ela falou que domingo à noite decidiu isso. Gente, a palavra se cumpriu. Aí eu comecei a chorar. Aí meu esposo levantou da oração, mas ele escutou o áudio, né? Aí ele olhou pra mim, como é que é? Então quer dizer que você foi convidada pra ser gestora da Blazer e Moda? Aí, gente, eu comecei a chorar de novo. Chorar. Aí ele me abraçou. Deus é tremendo, viu? Não, e você não sabe. E na segunda de manhã que eu tava chorando lá, me lamentando, eu chorando, minhas lágrimas falavam, né? Eu tava igual a Ana, não saía nada. Eu falando assim, Senhor, eu escuto tanta obra na igreja, os irmãos contando que Deus manda a palavra hoje, a palavra já se cumpre. E comigo, todo dia eu tô na igreja, não que eu sou melhor que ninguém, mas é porque eu tenho necessidade mesmo. Tô lá todo culto, fazendo a minha parte. E por que todo mundo... Eu sei que eu sou cheia de fraqueza, de erro, imperfeita. Meu Deus, eu sou... Sei lá, não sei nem falar o que eu sou. Mas eu tô tentando, Senhor. Aí eu pensei isso, né? Com as minhas lágrimas. Eu falei, tanto o irmão fala que Deus manda a palavra e ela cumpre na hora, no dia. Por que comigo é assim? Aí eu não tava na igreja, Deus mandou a palavra, meu esposo que tava, e ele trouxe a palavra, falou que esse espírito de miséria hoje ia sair da sua casa. E aí, no mesmo momento, a Fran tava conversando com o esposo dela pra me fazer o convite pra ser gestora. Pra quem não trabalha com internet, não entende, o que é ser gestora de uma empresa? Você vai ter uma equipe, você vai liderar uma equipe de afiliadas, tá? Então, você vai dar treinamento pra essas meninas. Então, é uma oportunidade incrível, porque eu nunca fui gestora. Eu comecei a trabalhar com a internet há pouco tempo. Eu postava, assim, sabe, tentando crescer meu Instagram, eu postava hinos. Só que aí chegou um momento que eu falei, não quero ficar postando hino, entendeu? Não quero envolver a igreja com o Instagram. Porque as pessoas estão meio desmioladas, né? Não sei se vocês perceberam, principalmente da igreja. Então, eu não queria associar, entendeu? Igreja, congregação, a placa da igreja com o meu Instagram. Eu queria algo diferente. Eu falei, eu não vou ficar postando mais hino, não.
E quando eu comecei a postar hino, vieram muitos seguidores. Eu cheguei a ter os 1000 seguidores por conta de postar hino da igreja. Mas eu não queria mais, entendeu? Meu canal no YouTube também, eu cheguei a mais de 1000 seguidores por conta dos hinos. Então é tudo caminho de Deus, entendeu? Mas eu não queria mais isso. E aí, eu não tava me sentindo mais bem, entendeu? Eu não tô falando que as pessoas estão erradas de fazer isso, mas eu não estava me sentindo bem por ver tanta gente da igreja, sabe? Sai da igreja e começa a falar mal e outras coisas também. Vem nos vídeos, começa a criticar, e vem gente de outra igreja e vem, sei lá. Ai, eu falei, não quero mais saber disso não. Falou de política, religião e futebol, só dá briga e confusão, né? Então, deixa pra lá. Aí, parei de postar os hinos, e aí não sabia o que postava uma coisa ou outra, não sabia o que fazer, tentava estudar. E aí, quando foi final de outubro, que eu recebi o convite da gestora, da minha gestora da Fitcorp, pra trabalhar, pra ser afiliada da Fitcorp, eu aceitei, que também foi uma das perguntas que eu fiz pra Deus. Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que eu estava bem chateada, e aí, bem na hora, nesses dias aí que eu tava chateada, e perguntando pra Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Gente, eu não sei mais o que fazer, eu tô tentando de tudo. Eu fui vender doce na rua, eu comecei a vender roupa. Boa noite, Ju. Eu já contei, mas eu conto de novo pra você ouvir. Eu fui vender doce na rua, fui vender roupa, fui ser afiliada da Shopee, da Magalu, e criei um grupo, e tentei de tudo, e nada ia, sabe? Aquele esforço, e nada ia. E eu também entendi, através dos livros, que a questão não é o esforço, ficar se matando. A questão é você ter um propósito, você mudar a mentalidade. Por isso vocês têm que ler livros, gente. Leiam esses livros, leiam a Bíblia, principalmente Provérbios, que vocês vão entender. Lá em Provérbios a gente lê, às vezes por ler, mas em Provérbios está escrito que a gente não pode ser preguiçoso, a gente tem que fazer a nossa parte. Lá em Josué, que eu já tinha falado no começo da live, faz a sua parte que eu te ajudarei. E aí eu fui abrir na minha mente, entendeu? E aí eu comecei a entender. Não é Deus que é obrigado a vir me fazer as coisas pra mim, dar de bandeja. Eu tenho que me esforçar. E aí, que eu falei pras meninas lá no grupo, que quando tá perto de você receber algo, acontece alguma coisa como se você estivesse sendo testado. Eu falei, gente, eu tô sendo testada. Eu até postei nos stories, não sei se vocês lembram. Eu coloquei a minha foto assim. Quem que fica doente em pleno aniversário de 40 anos? Eu só posso estar sendo testada, não é possível. Eu ainda coloquei isso. Vocês entendem? Eu postei o post na sexta, no sábado eu já tava ruinzinha, domingo fiquei de cama, segunda de cama, domingo Deus mandou a palavra, falou que hoje, a partir de hoje, o espírito da miséria vai sair da sua casa. E a partir de hoje, falou pro meu esposo que ele foi congregar sozinho. Quem tá lá enfermo na sua casa, eu vou libertar. E aí na segunda, que eu levantei e falei, que fiquei chorando. Falei, Senhor, por que tá acontecendo tudo isso? Chorando. E aí pra vocês que entraram agora, eu vou contar de novo. Domingo Deus mandou a palavra pro meu esposo, tava na igreja, e falou sobre isso. Que hoje, a partir de hoje, falou no domingo, eu vou expulsar o espírito de miséria da sua casa. E nesse mesmo momento que Deus estava mandando a palavra aqui, a Fran, que é a proprietária da Blazer e Moda, estava conversando com o esposo dela, que também é o CEO da Blazer e Moda, e eles definiram que iriam me convidar para ser gestora na Blazer e Moda. Vocês têm noção? E aí, na segunda, ela me mandou a mensagem fazendo o convite, eu aceitei, claro, e fiquei boba. Aí comecei a chorar, eu falei, meu Deus, aí veio, sabe, começa a vir um filme na sua cabeça. Gente, meu esforço, e meu esposo falou, tá vendo? Deus estava vendo seu esforço, você não fez nada em vão, você é muito esforçada. Aí, gente, eu fiquei assim. E aí, pra quem não sabe, que eu falei pras meninas, o que é ser gestora na internet?
você ter uma equipe, você vai liderar uma equipe de afiliadas, tá? Porque, não sei se vocês perceberam, mas agora na internet está tendo esse boom, né, de afiliação, porque as empresas entenderam que compensa muito mais, Deus abençoe, meninas, elas entenderam que compensa muito mais ter afiliados. O que é um afiliado? Que nem eu divulgo as roupas da Blazer e Moda, e aí se você compra pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão, porque eu estou trabalhando para empresa, entendeu? Então não é algo, Deus abençoe. Então não é algo fixo que você tem que ficar lá o dia inteiro trabalhando, você pode trabalhar de casa, mas é um trabalho, gente. Tem gente, antes eu não pensava assim, eu achava que quem ficava na internet era, blogueirinho. Eu tinha esse preconceito, confesso. Sou nada, vocês que são. Eu tinha esse preconceito, né? É blogueirinha, tá se aparecendo. Ó, mentalidade. E aí, há 20 anos atrás, se eu tivesse começado, hoje eu já era milionária, tá? Mas tudo é no tempo certo, é no tempo de Deus. Se fosse lá atrás, talvez eu não daria valor, eu não ia saber administrar. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, Deus entendeu. Agora sim, ela entendeu como que é o jogo. Então, agora sim, ela... Não é que é merecedora, eu não mereço nada. Mas... Tipo assim, ela passou no teste, então agora sim eu posso entregar isso na mão dela, entendeu? Ou seja, não adianta a gente criar as coisas antes. Deus faz as coisas no tempo certo, entendeu? No tempo certo. Ele sabe a hora certa pra tudo. Não se arrependa, porque no passado eu não devia ter feito isso. Calma, respira. O que aconteceu, aconteceu. Não foca no passado, não fica ansiosa pelo futuro. Você tem que ter projetos, sonhos, né, idealizações, mas não ficar focada, ansiosa no futuro. Calma, respira, vive o presente, faz o seu melhor. Se é mesmo antes de ler esses livros, de mudar a mentalidade, eu já tinha isso na minha mente. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer o meu melhor. Então, quando eu trabalhava em farmácia, amém, Amanda, amém. Então, quando eu trabalhava em farmácia, eu trabalhava CLT para os outros, eu sempre dava o meu melhor. Eu não sou melhor que ninguém, entendeu? Mas eu sempre tentava fazer o meu melhor. Por mais que eu via gente reclamando, muitas vezes eu também reclamava do chefe, disso, daquilo, mas mesmo assim eu ia lá e fazia o meu melhor. Se era para limpar uma prateleira, eu ficava brava, porque eu também era gerente na farmácia, né? Isso aí eu mandava as meninas, eu delegava tarefas para as meninas fazerem, e se eu via que ficava meia boca assim, eu já ficava irritada. Então eu já sou assim por natureza, e agora piorou, tô bem exigente, chatinha com as crianças principalmente. Então eu pego no pé deles, tem que fazer as coisas bem feitas, entendeu? Porque se a gente vai fazer, por exemplo, alguém fala, Ana Paula, tem como você, sei lá, fazer um prato de arroz pra mim? Você vai, nossa, vou fazer, bem gostoso, né? Tem gente que não liga, mas, né, quem se preocupa fala, eu vou fazer. Aí quando é pra gente, a gente faz de qualquer jeito? Não, então faz o seu melhor, levanta de manhã cedo, cuida de você primeiro, faz o melhor pra você. E é isso, gente, chega, né, já falei demais. Falei que ia ser só 15 minutinhos, não sei nem que hora que é. Acho que já foi mais de meia hora. Mas é isso, gente, a novidade é essa. Agora eu vou ser gestora da Blazer e Moda. Tive uma reunião agora há pouco, à tarde, com a minha gestora, que é a Esther, e junto com a minha primeira afiliada. E é isso, eu tô muito feliz e queria compartilhar isso com vocês. A Ju achou que eu tava grávida. Porque ela falou assim, geralmente quando a mulher começa a cuidar da saúde, se alimentar bem, emagrece, ela fica grávida. Eu falei, não é isso não, misericórdia. Aí, é isso que eu queria contar pra vocês. Agradeço a presença de vocês aqui e vou deixar a live salva pra quem não conseguiu ver. E conto aí com a ajuda de vocês, tá? Orem por mim, torçam por mim. E agradeço aí todo o incentivo que vocês sempre me dão, ajudando aqui no meu Instagram, vocês que estão lá no meu grupo, é por causa do Premier Black.
Ela falou que eu falei do Premier, o Black, ele tem o feno grego, que aumenta a libido. Inclusive, eu até brinquei com a Erika, né? Quando eu falei isso também, ela falou: ah, meu esposo comprou pra mim o kit quando tava na promoção lá, o Premier Rosa, e ganhava o Black. Aí ela falou: ixi, meu esposo comprou e ele nem sabia disso, eu vou falar pra ele. Eu falei: pois é, filha, agora pode falar pra ele que o negócio vai ficar bom agora. Mas é isso, gente. Mas não é gravidez, não. Misericórdia, não dá. Não dá. Uma que meu esposo já é operado, né? E outra que agora não dá, não. Agora e nem mais depois, já bastou, chega. Mas é isso, queria contar isso pra vocês, a novidade. E tô muito feliz em ver Deus cumprindo as promessas na minha vida. Não mereço, mas não foi fácil chegar até aqui. Mas se eu não tivesse mudado a mentalidade, eu já teria desistido faz tempo. Eu já teria excluído esse Instagram, eu já tinha ido procurar emprego. Só que eu ficava naquela, eu vou procurar emprego, aí eu vou ficar lá. Meu esposo trabalha à noite. Eu vou ficar lá o dia inteiro trabalhando fora. E as crianças? Vai ficar largada aqui? E quem vai levar o Jovito na terapia? Entendeu? Então, a minha cabeça tava... Aí foi aí que eu comecei a engordar, e parei de me cuidar, e relaxei, entendeu? Então, amém, Deus abençoe também, Erika. Entendeu? Aí começa a acontecer tanta coisa que a gente desanima, entendeu? Mas eu falei, não vai adiantar. Aí eu comecei a assistir palestras, vídeos, ler os livros, e eu entendi, não vai adiantar. Se eu me entregar, vai ficar pior do que tá. Então, eu falei, não, agora... O negócio agora, eu não vou desistir, mas nem que eu tenha que morrer lutando, mas eu vou lutar. Não vou desistir, não. Aí, graças a Deus, foi muito rápido. Foi muito rápido. E eu, bem no dia do meu aniversário, eu falei, meu Deus, será que não é possível? Vai acontecer alguma coisa, porque bem no dia do aniversário a pessoa ficar doente, depois de tudo isso que eu tô passando, essa tristeza... esse esgotamento, essa canseira, e no dia do aniversário eu fico doente? Ai, aí aconteceu tudo isso. A Lúcia entrou agora, eu vou deixar gravada a live, tá, meninas? Já vou encerrar, porque eu já falei demais, era só 15 minutinhos. Vou deixar salvo, vocês vão entender aí tudo que aconteceu. E torçam por mim, Deus abençoe por toda ajuda, apoio, tá? E contem comigo aí no que vocês precisarem. Vou continuar dando atenção pra vocês lá no meu grupo. E talvez um pouco menos, tá? Mas não é por relaxo não, porque agora vai ficar corrido. Mas Deus não dá aquilo que a gente não aguenta carregar, né? Ele sabe a hora certa de entregar. Então, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. E é isso. Beijos. Deus abençoe, viu? Por estarem aqui. Deus abençoe.